Olá pessoal, tudo bem? Ricardo Martins. Vou chamar a nossa convidada, só um minutinho. Aqui, vamos ver se vai. Enei. Olá Jéssica, tudo bem? Tudo bom contigo? Muito bem. Melhor agora aqui nessa live com você. Bacana. Legal, muito legal. Bom, muito obrigado aí por ter aceitado aí esse convite para a gente conversar hoje. Temos alguns temas aí, temos alguns pontos interessantes para conversar na nossa live. Muito obrigado. Eu Bom, que agradeço. Eu fiquei feliz demais com o convite, achei bacana. que legal, que bom. Não, você aí é uma excelente influenciadora, né, no agro, né? Tem excelentes conteúdos. Acho que a gente vai abordar sobre esse tema hoje, né, Jéssica? A gente vai Sim. abordar temas importantes. Tem recebido aí algumas perguntas também, né? Quando a gente publicou ali para se alguém tinha alguma pergunta para fazer. Então, temos perguntas aí, temos cartinhas dos nossos convidados. Bom, o pessoal está entrando. Bom, você que está entrando agora, eu sou o Ricardo Martins da Triwi, nossa convidada Jéssica Neves, da Bem Criar e Consultoria. O tema de hoje, né, é construção da comunicação no setor da agroindústria. E, e eu vou abrir para você, né, se apresentar, para você falar um pouquinho, dando aí um Hum. pouquinho de tempo aí para a nossa live começar a aparecer, né, e aí a gente já inicia. Bom, recebemos uma pergunta muito legal também. O tema é muito interessante, né? Sim, bem bom. O tema é muito interessante. Quando a gente fala sobre produção, né? A gente fala sobre diminuir custos, a gente fala sobre aumento de produção, e aí se vem, né, o bem-estar animal, né? E como tudo isso pode afetar, né, positivamente, né, todo um setor, né, toda uma empresa, né? Isso vamos abordar mais para frente, o pessoal já está entrando. Legal, para você que está entrando, muito obrigado, João, Vanessa, temos a Pecuária, temos aqui o Antônio Jairo, temos aqui uma série, Lívia também entrando aqui. Muito legal, muito legal. Bom, então acho que já está no momento da gente iniciar, né, Jéssica? Vamos iniciar. Bom, pessoal, eu sou o Vamos. Ricardo, sou da TI. O tema da nossa live de hoje é construção da comunicação no setor da agroindústria. Eu convido você, convidamos aí a Jéssica Neves da Bem Criar e Consultoria para essa live especial de hoje. E Jéssica, deixo com você a sua apresentação. Legal. Gente, boa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite. Acho super bacana. Adoro falar sobre marketing, sobre o agro, sobre produção sustentável. Então, né, como o Ricardo falou aí, meu nome é Jéssica, eu sou fundadora da Bem Criar. Mas antes disso, eu sou zootecnista. E desde sempre gostei muito da parte de comunicação, sempre gostei muito de ler, já escrevia bastante há muito tempo. Não achava que eu fosse de fato sair da faculdade e trabalhar com marketing. Eu trabalhei em agência, né? Eu trabalhei em fazenda de gado de corte durante a faculdade, com acompanhamento de abate, com monitoria. E saí, assim, acho que um mês e pouquinho depois de graduada, eu fui trabalhar numa agência de marketing especializada para agronegócio. Então, eu trabalhei com grandes sementeiras, com concessionário de John Deere, com empresas de nutrição animal. Então, assim, foi extremamente rico a experiência que eu tive, me ajudou profundamente, acho que em todas as outras, os outros cargos, as outras ocupações que eu tive, justamente por esse embasamento da comunicação, de trazer o branding ali para a construção de, até da parte de liderança, que eu acho extremamente importante, eu carrego isso, ensino para as pessoas em relação a isso. E aí depois assumi um cargo de supervisora de bem-estar animal, mudei, né? Eu sou de Mato Grosso, fui para o Pará, trabalhei uns anos como supervisora de bem-estar de bovino de corte, onde eu tinha que guiar ali várias equipes, tinha que fazer as pessoas cumprirem os processos, tinha que realmente, na verdade, foi um grande desafio quando eu fui para lá, assumi um cargo grande, né?
de gestora, de líder ali, porque realmente era uma das últimas unidades que a gente tem certificações dentro das indústrias, né? A gente tem várias certificações de qualidade, de bem-estar animal, e eu fui com uma missão grande de realmente criar uma cultura de bem-estar animal. Já existia um programa, né, que são as normas, as regras de bem-estar que a gente tem dentro da indústria, e eu fui para realmente, de fato, fazer isso acontecer 100% e instaurar essa cultura. E nisso a gente trabalha muito a comunicação, a gente vem com o marketing ali, tanto na parte de oratória, de feedback, de estar influenciando as pessoas, de estar engajando e fazendo que as pessoas façam o certo, mesmo quando você não está perto, né? Você realmente perpetuar ali sua mensagem. E aí, de lá, peguei uma outra unidade, saí do Pará, fui para o Mato Grosso do Sul, trabalhar numa outra unidade maior, ainda de bovinos, com supervisão de bem-estar. E aí foi mais ou menos nessa época que eu tive a ideia da Bem Criar. Na verdade, eu já tinha visto justamente por ver algumas falhas de liderança dentro da indústria. Eu via que faltava muito esse engajamento, essa parte de realmente entender o que era e aliar tudo isso, o bem-estar com a comunicação, com a liderança, com a gestão, né, com a parte sustentável do negócio. E aí tive a ideia da Bem Criare, e depois que eu saí de lá, fundei a Bem Criare, fiquei um tempinho sozinha, depois assumi um cargo de supervisora de aves, então foi uma experiência totalmente diferente. Eu tive que trabalhar essa questão de fazer essa transição, né, de bovinos para aves, não é muito fácil, as pessoas têm essa curiosidade de saber como é que sair de bovinos para ave, fazenda para marketing, de marketing para bovino de novo, ave, e aí fiz esse movimento. Depois saí, foi ano passado, chegando ao final, eu saí totalmente, fiquei só com a Bem Criar, exatamente, os elos da cadeia, né? Tudo acaba se complementando. E aí saí, fiquei só com a Bem Criar, e nessa de estar fazendo serviços de consultoria, eu fiz um serviço para um pessoal de Campinas, para uma startup, e acabei virando sócia. E aí agora, além de aqui, zootecnista e consultora na Bem Criar, eu sou sócia da Sinaxis e eu estou trabalhando agora na parte de capacitação e gestão de projetos da Agromulher, que é um grupo grande aí da parte do campo também, bastante voltado para agricultura, mas no geral. E é isso. Você dorme 30 minutos no dia. Exatamente. Exatamente. É, né? Pô, para tudo isso, né, gente? Para tudo isso, o Félix aí, ó, o Fabrício Félix chegou, boa noite, muito obrigado aí pela participação de vocês. Gente, é muito currículo, né? Isso, parabéns, né? E precisa disso, né? Todas essas Preciso. você observar falhas, você observar pontos de melhoria, oportunidades em várias, né? Você viu um problema e criou uma empresa para resolver esse problema, né? E todas as experiências que teve, né? Você falou, trabalhei com marketing, né? Por isso que seus conteúdos são excelentes, né? Por isso que seus conteúdos são muito bem feitos, né? Parabéns. E esse é um ponto que a gente vai abordar aqui nessa nossa live de hoje, né? Para você que está nos entrando. Luana Borelli também comentando, né? Isso, muito obrigado aí pela vocês. Bom, tudo isso que você comentou, a gente vê novas perspectivas, né, de negócio. A gente percebe o quanto que o agro tem todas as suas implicações, né? Então, acha que pode parecer alguma coisa só do campo, né? As pessoas que estão de fora acham que estamos falando só do campo, né? Mas não, a gente está falando de a pessoa que fornece algum elemento, a pessoa que fornece uma consultoria, a pessoa que está dentro de um escritório fornecendo algum serviço, né, tem toda uma cadeia aí enorme por trás, né? Tá. E esse ano, né, 2022, vai ser um ano ainda muito melhor para o agro, né? Vai ser um ano ainda de muitas novidades, de muita evolução. E aí, fazendo até uma pergunta, né? Você falou dessa questão do bem-estar animal, você falou do bem-estar do bovino, você depois foi para... No meio desses tantos desafios que a gente tem, metas, redução de custos, né? Aumento de produção. Então, pelo que você me comentou, é possível, né, pensar no bem-estar animal. Eu quero entender com você. A empresa que está lá, né? O produtor que está lá, pensando, né, em toda essa questão de meta, redução de custos, aumento de produtividade, engordar, melhorar, é possível então pensar no bem-estar animal? Com certeza. E assim, é um trabalho muito grande aí entre justamente a comunicação. A gente vem tendo muitos estudos aí que provam que a gente tem muito mais rentabilidade,
a gente tem um rendimento muito maior e, consequente, um lucro muito maior, né? Até porque a gente tem um valor agregado muito maior em cima dos produtos, das empresas que estão seguindo aí as normas de bem-estar, que tem os selos. Mas para o próprio produtor, é algo que da cultura vem enraizado aquela coisa de que tempo é dinheiro e ele tem que fazer tudo muito rápido, tudo muito na pressa, porque ele não pode perder tempo, ele não pode estar gastando os funcionários dele ali dias e dias, às vezes, no manejo de vacinação. Só que o que a gente tem que, nós como profissionais, tanto da comunicação, para estar mostrando isso, jogando isso na internet, jogando isso dentro das indústrias, e profissionais aí, veterinários, tecnistas, agrônomos, técnicos mesmo de campo, é realmente ter um jeito para falar com esse produtor e mostrar os dados científicos, não daquela forma, né, com aquela linguagem, mas mostrar para ele que muitas vezes essa correria dele, esse tempo que ele acha que ele está ganhando, ele está perdendo. Porque ele acha que ele está perdendo tempo em conter um animal, por exemplo, individualmente, para vacinar corretamente, para brincar. Só que desses 100 animais que ele passou, desses 10, 20 animais que ele passou correndo, em vez de ele passar um, 5 ali, todos eles vão ter alguma reação. Você vai ter perda com hematoma, você vai ter perda com reação ali vacinal, porque a pessoa não conseguiu conter o animal direito, aplicar a vacina de uma forma correta, e aí você vai perder quilos e quilos de carne, de hematoma, de abscesso, porque ele não quis esperar e fazer um manejo correto. Então é a gente mostrar para ele que as boas práticas não é só uma frescurinha que muitos falam, né? Ah, esses frigoríficos, essas indústrias, agora tem essas frescuras, tem essas marcas, não é frescura. É algo que é bom para ele também. Então, o bem-estar, ele não é só balela, não é só marca, não é só selo mesmo. É algo que, na prática, a gente já consegue ver muito rápido. Até a gente, quem acompanha, por exemplo, você trabalha dentro da fazenda, em pouco tempo você consegue ver os pontos de melhoria, você vê onde é que eles estão falhando, e você acompanhando o dia a dia dentro da fazenda, e você acompanhando o processo inteiro, por exemplo, a criação dos animais, o manejo, as rotinas, e depois você indo acompanhar o abate, você vê a diferença muito gritante, assim, das formas de manejo e o resultado que você está tendo na carcaça. Então, você consegue fazer esse acompanhamento e está trazendo para o produtor, né? Então, o bem-estar acaba que sim, é muito prático mesmo, tem diferença muito grande, não só da parte de marca, mas de resultado, de lucro mesmo, para o próprio pecuarista, mesmo que seja pequeno, dependente. Legal. E você comentou, né, da sua formação como zootecnista e da sua especialização em bem-estar animal, né? E aí, complementando até, né, o que você falou agora e o que você, né, respondendo a minha pergunta anterior, esse novo profissional, né, que está vindo atualizado, está vindo moderno, pensando no bem-estar animal, ele está sendo muito requisitado hoje, né? E como é que é muito requisitado? E como é que você vê o futuro desse profissional, né? Qual que é a evolução do hoje, né, do profissional que ele está pensando no bem-estar animal? Como é que vai ser essa evolução, essa progressão aí? Porque tem muito o que expandir, né? Quando a gente vai falar de bem-estar animal, como é que você está vendo isso hoje? Você que está à frente aí, né, liderando o mercado, puxando o mercado, certamente já está olhando para um próximo passo, né? Sim. Então, o profissional, eu já vejo isso com certeza. Inclusive, quando eu criei a Bem Criar, eu já estava de olho justamente nisso que você falou, no futuro, em como iriam ser as coisas daqui para frente. Eu vi que as coisas não iriam funcionar se não tivesse boas práticas, se não tivesse bem-estar, se não tivesse realmente uma liderança de fato de olho na sustentabilidade, que é o foco hoje em dia. A gente trabalhar de uma forma que a gente não acabe com o planeta. Então, esse futuro, ele não está nem tão distante, sabe, Ricardo? Ele já está aí batendo na nossa porta e é o que eu falo sempre nos conteúdos ali da Bem Criar para o pessoal. A indústria, ela já está exigindo cada vez mais um profissional que ele seja dinâmico e que, acima de tudo, ele entenda de bem-estar animal, independente dele trabalhar com consultoria de abate, independente dele estar trabalhando dentro da granja, ou na fazenda, ou dentro do frigorífico. Qualquer parte da produção está exigindo que a pessoa tenha, além do básico do bem-estar da graduação, que ela tenha muito mais capacitação além disso. Então, assim, quem não souber, quem não tiver ali, vai acabar, de certa forma, ficando de fora. A não ser que ela realmente trabalhe em outras áreas, né? A gente tem também muitos outros campos, tem o comercial, tem, né? Mas, de fato, a sustentabilidade, de forma geral, né? O tal do ESG, né? E ESG, que a gente tanto fala,
Não tem como mais funcionar as empresas se a gente não tiver um conhecimento disso, né? Legal. E aí, Felipe, boa noite, né? E sobre essa questão do conhecimento, especialização, você tem um curso, né, sobre bem-estar animal, né? Tenho, é um curso específico. E aproveite e venda o seu curso, né? Que você tem aí as portas abertas. Então, assim, você falou, a especialização ela é importante, né? Então, você na frente aí, puxando, liderando esse caminho no mercado, você então criou um curso porque você, na prática, né? Para quem tá quem passou aí, quem vai ver esse vídeo gravado e está passando, volta ao comecinho, né, para ver um pouco aí do perfil da Jéssica. Quem está nos assistindo desde o comecinho, então sabe que você veio estava no mercado, você participou de uma série de frentes, foi trabalhar em alguns estados bem diferentes, né, inclusive no Pará, Exato. um estado que eu gosto bastante. Minha esposa é de lá, também entrou aqui na live, né? Legal, eu gosto demais. Eu amo Pará também e, coincidentemente, tem sangue paraense também. Então, e aí você participou de tudo isso, e aí você, então, também, além da consultoria, você tem um curso, né? E você divulga bastante ele, né? E eu vi até depoimentos de pessoas falando sobre o curso. Então, como é que é o profissional que está nos vendo hoje e se quer se interessar no bem-estar animal, como é que é esse curso? Então, foi outra coisa na mesma linha da criação da Bem Criare, né? Fundei a consultoria ali pensando nessa nova forma, nesse futuro que está batendo na nossa porta de novas lideranças. E eu trabalhando como supervisora de bem-estar animal e vendo a abertura do mercado aí, a gente teve uma evolução bastante em questão de legislação. Eu costumo falar para todo mundo que um ano dentro da indústria parece 5, 6, 7 anos lá dentro, de tão rápido que as coisas acontecem, de tanto que muda as normas, os funcionamentos, os acordos dentro da indústria e fora. E a gente teve mudanças bem grandes na legislação, Ricardo, de bem-estar animal, assim, que eu fico muito feliz. Só que as indústrias ainda não estão preparadas, os profissionais não estão preparados para poder assumir esses cargos da forma que deve ser. Por exemplo, Oi. opa, caiu um pouco. Cortou, O profissional, por exemplo, para mim cortou aqui no por exemplo. ah, tá. Por exemplo, o pessoal abre as vagas para. Tem várias formas de trabalhar com bem-estar animal dentro da indústria. Você pode ser supervisor ou supervisora de bem-estar animal, você pode ser AWO, que é o agente de bem-estar, você pode ser um analista da qualidade que trabalha com a parte de bem-estar animal, pode ser um assistente, um líder de bem-estar, tem várias formas. E aí, a gente teve mudanças na legislação que agora exigem que cada frigorífico. Isso já estava sendo implementado, era uma coisa bem legal, que até frigoríficos pequenos já vinham fazendo, só que agora é obrigatório. Toda indústria tem que ter uma pessoa, pelo menos, responsável pelo bem-estar. Então, essas vagas estão abrindo sem parar e a indústria ela abre essas vagas já com as exigências, que querem profissionais para trabalhar que entendam disso, que saibam de controle, de gestão. Mas como que essas pessoas vão entender se elas nunca passaram por isso? E foi justamente as coisas que eu via trabalhando. Não isso, né? Não viram, não tem como. Na verdade, não tem nem. Na verdade, você não vai ter como saber de jeito nenhum, né? Assim, 100%, sem pegar só na prática que você vai ter 100% de certeza, até porque cada indústria tem uma rotina, tem um procedimento. Então, mesmo você já entendendo do assunto, quando você muda de uma unidade para outra, você tem que aprender muita coisa de novo, mas Acho que a Jéssica caiu. Vocês estão me vendo e me ouvindo? voltou. Tá me ouvindo? Acho que você caiu. Acho que você caiu. Eu estou ouvindo, sim. Então, o curso Você começou a falar aqui. Então, é uma formação completa justamente para fazer com que a pessoa, o profissional das agrárias, ele saiba chegar na indústria já sabendo o que ele tem que fazer, o que a indústria quer dele. Por exemplo, quando ele chega, que tipo de profissional que ele tem que ser, o que ele tem que prestar atenção, o que ele já tem que arrumar, o que ele tem que correr atrás. Se de repente ele chegou hoje, semana que vem tem uma auditoria, o que ele vai olhar?
como é que ele vai arrumar a casa, como é que ele vai se comportar durante uma auditoria, como que ele vai gerir, Eu como ia é que ele perguntar, vai. Basicamente isso. Eu ensino todo o caminho das pedras que eu levei ali apanhando sozinha, sem muita orientação e aprendi tudo ali, as duras penas. Então eu vou passar para todo mundo sem que eles tenham que apanhar tanto ali na prática, né? Vai aprender a rotina da empresa, os protocolos da empresa. Mas como você chega fazendo e o geral, os princípios, a rotina da indústria, que normalmente o pessoal não conta como é, os poréns, as coisas que podem acontecer, as exceções, tudo isso eu conto. Então, assim, é um curso que não tem, é um curso 100% focado em gestão, em prática mesmo, em estar ali na indústria fazendo acontecer. E eu acho que é o único dessa forma. não, excelente, né? E certamente com um conteúdo muito bem feito, né? Com todo um trabalho muito bem feito, que a gente percebe, né? Em toda a comunicação que você cria, em todo o material que você cria, cada post que você cria, tem muitos detalhes ali, né? Tem muita perfeição. E um post, até falando em post, né? Em um post recente, eu vou até usar minha colinha aqui, porque, né? Eu não sou um especialista na área, mas sou muito curioso, então tomei nota de alguns pontos, né? E um post recente você comentou, né? Sobre essa coevolução, né? Entre o homens e animais, né? E citou os tipos de relação humano-animal. E são eles, né? Olfativa, táteis, gustativas e auditivas. E esses medos podem afetar não só a produtividade, né? Você comentou isso, que esses medos não afetam só a produtividade, mas também tem alguma série de outros fatores. Então, quando você tem ali, você não está pensando no bem-estar animal, você não está olhando para isso, você está apenas olhando questões de produtividade. Que outros fatores, né, o produtor ele pode acarretar ali negativamente para ele quando ele não está olhando para isso? Por exemplo, nesse caso aí do post, a gente fala sobre os sentidos, né? Sobre a questão até mesmo de emoções de animais, que é algo que a gente não costuma ouvir dessa forma. Então, assim, quando a gente começa a falar de bem-estar animal para qualquer pessoa, eu sempre gosto de começar falando que os animais, eles são seres sencientes, eles sentem. Então, eles podem não pensar da mesma forma que a gente, mas eles sentem fome, eles sentem medo, eles sentem frio, e eles têm sentidos que são centenas de vezes mais desenvolvidos do que o nosso. A gente que tem cachorro, gato, a gente já vê isso, né, na prática ali do dia a dia. Você imagina, então, animais de produção ali que vieram de uma vida mais selvagem, bovinos mesmo que são presas. Então, assim, por exemplo, a visão do bovino ela é extremamente diferente da nossa. O próprio posicionamento dos olhos na cabeça é uma característica de presa. Ele precisa ter uma visão mais ampla para poder enxergar, para poder fugir, para estar alerta. A gente não precisa disso, a gente nunca precisou. Eles precisam. E justamente por eles terem esses olhos posicionados dessa forma, eles não enxergam tão bem em profundidade como a gente. Então, o bovino é um animal que empaca. Então, assim, muitas vezes as pessoas estão trabalhando e ele escuta muito melhor, ele enxerga de uma maneira diferente, ele sente o cheiro muito melhor. Então, por exemplo, o animal está empacando porque ele não está enxergando direito, né? Ele precisa realmente encostar o focinho bem perto para ele enxergar nitidamente o que está acontecendo ali. E ele se adapta. O bovino, assim, se ele chegou num lugar novo, ele para, ele observa, ele mexe as orelhas para captar todos os sons, a cabeça ele chega próximo para tanto sentir o cheiro do que passou por ali, tanto para ele enxergar muito bem. E nisso as pessoas não entendem de bem-estar, não entendem de comportamento, de sentidos, como você falou, e fica pressionando, aí bate no animal, dá choque, aí dá hematoma, o animal cai, esse animal que caiu, você já perdeu tempo, vai ter que arrastar, levantar o animal. Então, assim, é tudo muito entrelaçado, né? Então, se a gente tem esse entendimento, se a gente tem esse conhecimento, a gente tem um pouco mais de paciência para poder lidar com esses animais. A gente entende um pouquinho mais como está acontecendo. Por exemplo, o olfato. Os animais, por exemplo, estão lá na frente. Se você estressar, começa a bater, começa uma gritaria, trabalhar de uma forma muito louca, aqueles animais na urina, eles começam a liberar feromônio. Esses feromônios que estão lá atrás estão sentindo, e eles ligam o estado de alerta. De repente está todo mundo mugindo, está todo mundo empacando, está todo mundo parando, você não consegue mais trabalhar de forma alguma. E, por exemplo, a gente tem diferenças de raça, é, a gente tem animais que são mais mansos, mais dóceis, animais que são mais reativos. Então, quando a gente consegue olhar com um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calma e estudar mais a fundo isso, a gente consegue trabalhar de uma forma melhor e render mais, né? É muita coisa, né? Que só um profissional dedicado para isso consegue perceber, né?
Exato. um profissional dedicado para isso. E aí, e são detalhes que afetam e muito, né? Afetam muitas coisas, né? Temos aí comentários bem legais, né? Obrigado por você que está aí nos assistindo. Para seguirem a Teoria Digital, a Bem Criare Consultoria. Fernanda, né? Nossa, quanta inteligência. Parabéns, querida, por compartilhar. Legal, um ótimo comentário. Temos aqui a Regiane também, né? Vou dar uma assinada aqui para Fernanda Nunes. Romilo, também, Romildo, perdão. A Vete Daniela também está aqui. Muito legal. Ana Rúbia, bom, muito bom. Então, realmente convido vocês aí, olha, agora também a Aline acabou de chegar, vocês aí a seguirem digital e bem criado. Muito Olá, Daniela. Bom, fique à vontade para enviar alguma pergunta também. Tá? Fique à vontade. Você comentou, né, Daniela, estou vendo que é vet, né? Então é uma veterinária. E você comentou Olá. que é uma zootecnista, mas também tem profissionais na área de veterinária que também estão se interessando no profissional. Então várias formações assim diferentes estão se interessando pela área, né? Mas uma área, né, importante. E podem trabalhar. Uhum. Oi, perdão? Engenheiro de alimentos. E podem, né? Não só estão se interessando, como podem. Zootecnistas, veterinários, agrônomos, se tiver esse conhecimento, engenheiro de alimento. Eu já vi até biólogos, teve uma live que eu fiz que eu fiquei bem surpresa e feliz. Biólogos que estão trabalhando dentro da indústria com bem-estar animal. Não é tão comum a gente ver, achei bem bacana. Legal. E realmente, né? É um ponto que tem atraído bastante, né? E empregos que geram, né? Isso é muito legal também, né? Porque você tem agora a necessidade das empresas terem, né? Terem um profissional dedicado para isso, né? E então, novamente, como eu falei isso lá atrás, né? Toda a cadeia ali ela vai se beneficiando, né? Toda a cadeia ali vão criando esses elos de conexão. E a gente aqui também, né? A gente como uma consultoria em marketing, a gente tem vários clientes em agro, né? E de forma geral, né? Até fornecedores, empresas de produtos de alimentação, enfim. E todos estão vendo nessa necessidade de investir em marketing também, né? E até puxando Sim. o lado do marketing, né? Seu Instagram é recheado de bons conteúdos, né? Já foi aquela fase em que o agro não estava no digital, eu via muito isso, né? O agro não está no Sim. digital. Eu ouvia falar, assim, até pouco tempo atrás eu ouvi falar que o cara que está no campo não tem internet, né? Por exemplo, o cara que está no campo fala assim, nossa, não, mas a pessoa que está no campo, ela não tem internet, não tem um celular bom, não tem. Gente, pera, né? E tem sim. Hoje em dia tem. Gente, né? Então, eu falei, não, pera, deixa eu só te mostrar algumas coisinhas aqui do que está acontecendo no agro, né? Toda a tecnologia, né? Veículos independentes, né? Que já estão chegando no Brasil, toda uma questão de medições, né? De temperatura, de uma série de elementos, né? Então, dizer que não tem, né? E achavam que, né, tinha aquela imagem do produtor, né? Talvez aquele senhorzinho que a gente vê, né, nos filmes lá plantando. Aí eu falava assim, gente, pera, não é assim. Quando falaram assim, né, pô, mas né, o que você vai fazer no agro, né, Ricardo? Tipo, como é que você vai, né, isso alguns anos atrás falaram isso, né, mas você vai trabalhar Não para vai quê? mudar. Você vai ter que, você vai virar produtor, né, vai virar fazendeiro? Não, gente. Aí eu falei assim, não, peraí, vocês não estão entendendo como é que é o agro, né? Bom, o quanto que uma boa comunicação, então tem uma pergunta, né? O quanto que uma boa comunicação é importante para que os produtores, né, de maneira geral, para toda a cadeia, né? Então, quanto que uma boa comunicação? Você, né, que cria, né, você que está ali, como eu falei, né, seu Instagram é recheado de bons conteúdos. Você tem visto essa importância, né, de ter uma boa comunicação, saber lidar corretamente com os conteúdos e utilizando a tecnologia, né? Então, fazendo lives, temos podcasts sobre agro, temos uma série de conteúdos, né, relacionados a isso, tudo compartilhado, sendo compartilhado digitalmente, né? O quanto que para você essa boa comunicação ela é importante de uma forma geral para a cadeia?
Nossa, totalmente importante, tem 100% de importância de todas as formas. Que nem você está falando da mudança que a gente teve aí de cultura mesmo, né, dentro das fazendas. Por exemplo, a Bem Criar tem muito perfil de Instagram de fazenda que me segue, que são pecuaristas mesmo, que gostam de acompanhar e estão estudando mesmo o conteúdo ali que eu estou postando, e não foi nem a minha intenção quando eu criei, né? Falei, vou focar só dentro da indústria, do profissional da indústria. E tem muito estudante, tem muito profissional da indústria, e tem muita empresa do agro, muito fazendeiro, muito pecuarista observando o que a gente está postando e aprendendo e dando um feedback bacana para a gente, falando que, nossa, eu não sabia, que legal, vou tentar lá, vou fazer, eu fiz tal coisa, e o pessoal vem falar que fez, está dando certo. E principalmente, assim, tanto das pessoas da fazenda estarem aprendendo, quanto da gente tá vendendo novas tecnologias, a gente está mostrando isso para o pessoal do campo. Hoje em dia a gente consegue chegar. Por exemplo, para ilustrar, assim, para quem está assistindo, eu realizei uma pesquisa esses dias, até mês passado eu estava fazendo essa pesquisa com agricultores. E a gente estava vendo, por exemplo, a eficiência de aplicativos, de tecnologias, o quanto que estava chegando. Todos eles tinham. E todos eles estavam pedindo ainda, inclusive, um aplicativo melhor para o celular, para eles poderem estar usando isso no celular, e não no computador. Então, assim, todos eles tinham acesso à internet. Quando eu perguntava para eles por onde que eles adquiriam as notícias, as novidades do agro, eles sempre falavam na internet. Eu assisto o canal rural, assisto não sei o quê, mas quando eu pesquiso aqui na internet, eu tenho um aplicativo de não sei o quê, que eu vejo tal coisa, eu controlo tudo da minha lavoura. Então, assim, o pessoal tá muito ligado nisso, tá muito tecnificado. Então, tem total importância, tanto para a gente levar novos conhecimentos através dessas mídias digitais, né, com uma linguagem mais acessível para eles, específica, né, que a gente sabe que a gente tem que montar para cada público, mas no geral o pessoal está acompanhando, e dentro das fazendas, dentro das indústrias, a comunicação é tudo, desde a forma de você mostrar resultado, como você vai falar com o colaborador, para fazer o colaborador fazer o que você quer, fazer o procedimento certo, e você mostrar as novidades para o pecuarista, fazer o pecuarista também comprar a sua ideia para você fazer a equipe evoluir, os processos melhorarem, comprar equipamentos. Então, assim, a comunicação acaba que está presente em tudo, né? E tem 100%. Acho que a Jéssica travou. Você falou terminou com 100%. Travou aqui no, você falou 100%. Sim. Não, tem 100%, é importante em toda a cadeia, né? E tem importância, assim, de 100% mesmo. Não tem como a gente negar hoje em dia. E aí você comentou, né, da questão da comunicação do profissional poder expor de uma forma melhor o relatório, a informação, né? E é uma comunicação 360, né? Porque assim, o profissional para ele poder também trazer, vender aquela ideia, vender aquela solução para o seu chefe, ou ele quer vender isso para algum, né, fazendeiro ou pecuarista, ele precisa achar a maneira correta de se comunicar com aquele público, né? Seja numa comunicação, né, falando visual bem feita, seja em elementos que faça a pessoa entender, elementos não tão complicados, mas também não tão simples, né, mas elementos que a pessoa, quando estiver lendo aquele conteúdo, se identifique, né? Você comentou, eu tenho fazendeiros, o meu objetivo não era esse, o objetivo era falar com profissionais, mas eu tenho os produtores, né, me seguindo, né? Porque eles realmente estão vendo ali uma identificação no conteúdo, eles estão realmente percebendo, eles estão sendo impactados por aquele conteúdo positivamente, né? Então, a maneira como é feita aquele post, né, a maneira como é colocado aqueles elementos faz com que a pessoa realmente se interesse. E aí, nessa cadeia toda, né, seja a empresa, seja o produtor, seja o fazendeiro, seja o pecuarista querendo se comunicar com o público final, ou querendo se comunicar com acionistas, querendo se comunicar com o mercado, ele precisa achar as maneiras corretas. Às vezes eu vejo muitas falhas em comunicações assim de Instagram de algumas empresas assim, que não estão falando da forma correta. Às vezes focam muito em um elemento, mas esquecem de falar uma série de outras coisas que as pessoas estão procurando, né? Exato. E às vezes até a questão do cuidado, né, de como que aquele, por exemplo, aquele post daquele animal, né, vai ter que ser publicado,
ou quando você vai falar sobre a empresa, né? Ou quando você vai falar sobre algum elemento, para que as pessoas gerem essa identificação. Até porque cada vez mais está se estreitando, né, a comunicação entre o cara que produz e a pessoa que está consumindo, né? Então, hoje, seguindo ali grandes empresas, grandes produtores, você tá interagindo com as pessoas, né, com essas empresas, e elas estão interagindo com o consumidor final, né? Então, essa, Isso. essa conexão está cada vez mais feita, né? E eles precisam saber se comunicar. Ora, falando com profissionais, ora, falando com o público final. Muitas vezes a pessoa que está ali acaba esquecendo disso, né? Ou coloca, por exemplo, alguém sem alguma especialização nessa questão de comunicação, né? Às vezes eu vejo muito isso, né? Às vezes são conteúdos muito extremamente técnicos, né? Certa vez eu conversei, né, com a empresa e falei assim, olha, eu li para ele o conteúdo, né, e aí eu li para ele o conteúdo de um outro segmento, né, um conteúdo de um amigo advogado, né, e eu li para ele esse conteúdo, eu falei assim, você entendeu o que esse advogado falou? Aí ele falou, não. Então, as pessoas também não estão entendendo o que você está falando, é a mesma coisa. Exato. Então assim, dessa mesma forma que você não entendeu nada do que esse advogado falou, as pessoas também não estão entendendo o que você está falando. Só que esse cara aqui, ele está postando na rede social dele, pessoal. Você não, você Sim. tem que relacionar com as pessoas, né? E esse ponto, às vezes as pessoas estão esquecendo, né? Às vezes, vamos publicar, aí publica, mas esquece de todos esses elementos, né? Isso, é que a gente vê é exatamente isso que você falou, que você repara em empresas, eu também vejo. E a questão de estratégia, né? Que a gente entra, é a parte que a gente entra em consultoria de marketing, né? De estratégia, de fazer as coisas realmente serem assertivas. Porque não é você viu um post, um conteúdo, um material que uma empresa grande fez de alguma forma que ela vai servir para você e para o seu público. Então a gente precisa fazer um estudo, a gente precisa ir testando, a gente precisa analisar se aquilo que você está fazendo está chegando, né? Você falou, se aquilo está chegando no interlocutor ali. Não é só o que você acha que é bonito e que é legal. Na Bem Criada a gente já mudou várias vezes a questão de estratégia. E quando a gente começa a ver os resultados nas métricas, os KPIs aí que a gente determina, a gente vê e vai desenvolvendo coisas assim, a gente vai moldando, né? Vai refinando. E é isso que muita gente não entende. Acha que é simplesmente abrir um negocinho lá, postar qualquer coisa, de qualquer jeito que ele se falou, pegar um texto técnico lá e jogar. Achar que a pessoa está entendendo, não está entendendo. E da mesma forma no dia a dia da indústria, você está vendo que as coisas a gente acaba pegando e casa da mesma forma. É uma falha também, outra falha que eu falo demais, voltando aqui para a parte do curso lá, que eu falei para você que eu falo de gestão o tempo inteiro, de estratégia, de gestão. Muitas vezes as pessoas saem da faculdade com aquela cabecinha técnica, com aquele conteúdo que aprendeu, e quando vai chegar lá numa pessoa que tem só o primário, que não tem nem tem até a quinta série, ela vai falar com aquela pessoa e a pessoa não está entendendo. Às vezes que acontece muito em indústria. Você faz uma reunião, você explica, você mostra slides, tudo bonitinho, as coisas. Vocês entenderam? Tá todo mundo quieto, entendeu? Aí vai chegar na hora de fazer as coisas, a pessoa tá fazendo tudo ao contrário. Ou a pessoa, não, mas você falou, não, mas não, a pessoa não entendeu. Então, assim, você tem que é estratégia, é várias formas de você ensinar a mesma coisa. Você tem que ser dinâmico. No campo, a comunicação é uma. Na internet, a comunicação é outra. Na academia, a comunicação é outra. A gente vai ter um foco, uma estratégia, um meio para cada lugar e para cada pessoa, para cada cliente que a gente estiver trabalhando, né? De fato, falando assim. E você até pode ter uma comunicação técnica, mas você precisa saber quando, né, e como expor essa informação, né? Porque realmente você também tem um público técnico que está interagindo com o teu conteúdo, Exato. tem que entender quais são esses momentos. E até já que você resgatou, né, a questão do curso, e aí eu queria até resgatar uma pergunta que eu acabei pulando, eu falei, não, eu vou encaixar ela em algum momento, né? Quais são esses principais erros na supervisão do bem-estar animal? Esse é um ponto que você comenta bastante, né? No seu Instagram tem uma série de conteúdos, né, como passos, dicas. Isso é muito bom porque a pessoa acaba ela vendo que ela pode aplicar isso de uma forma mais fácil do que ela imagina, né? E aí você também comenta muito desses erros, né, da supervisão do bem-estar animal. Da tua experiência, do que você vem, da tua experiência de mercado, tua experiência consultiva, tua experiência de campo, o que você tem visto como sendo os principais erros?
Acho que tem um grande erro que acaba englobando vários outros, na verdade engloba todos os outros, que é gestão, problemas de gestão, de não saber gerir. Então, assim, a pessoa, ela entra, né, requisitada, né, o veterinário, o zootecnista, o engenheiro de alimentos para trabalhar. E aí ela vai pegar a parte técnica, ela vai fazer os monitoramentos, vai fazer os treinamentos, as coisas e pronto, acha que é só. Então, assim, não tem um olhar 360 para enxergar as pessoas como pessoas, para insistir, para ir além, para tentar outras formas, tipo assim, ai, não deu certo e pronto, morreu. Eu falei com fulano, fulano não falou, não passou para frente, morreu aí. Não. É tipo assim, você precisa, e isso eu vejo não só aí, não só na supervisão do bem-estar animal, mas em vários outros profissionais. As pessoas estão acostumadas a seguir uma cartilinha do que ela tem que entrar e fazer, e ela não procura, por exemplo, se destacar. Então eu falo para as pessoas, você tem que ser muito bom de gestão, você pensar o que que você pode fazer de diferente. Não só o que te foi passado para fazer, não, você vai monitorar, você vai acompanhar o tempo aqui dos animais, vai acompanhar, mas como que você pode estar encantando? Porque a gente, eu falo para todo mundo, a gente vende a nossa imagem, as nossas ideias o tempo inteiro. Os seus colaboradores, eles precisam comprar as suas ideias. Então, você precisa ter uma gestão 360 para trabalhar de todas as formas possíveis para você fazer essa mensagem chegar. E só assim você consegue fazer o bem-estar acontecer dentro de uma indústria. Você tem que trazer a equipe para perto de você, você tem que entender as pessoas, você tem que olhar as pessoas, as outras supervisões também, você tem que ter um bom contato, um bom relacionamento interpessoal para as pessoas poderem te ajudar também, porque a gente vê dentro da indústria a selva de pedra que o mundo é. A gente precisa de ajuda das pessoas o tempo inteiro, a gente não faz nada sozinho dentro de uma indústria. Então, se você sai com aquela cabeça de que eu sou formado, eu tenho um diploma, eu não preciso disso aqui, eu não preciso daquilo lá, você não vai dar certo, você não vai conseguir fazer acontecer, você não vai certificar nada. Porque a hora que você precisar de ajuda, a hora que alguma coisa der errado, que sair fora do roteiro, não tem ninguém que vai olhar para você e falar, não, não é minha função, mas eu não vou fazer isso porque eu não gosto dela, porque é um gestor ruim. Entendeu? Então, muitas vezes eu tive suporte em momentos assim que tudo saiu fora do controle e as pessoas viravam para mim e falavam, eu tô fazendo isso porque é você. Então, assim, as pessoas precisam ter essa humanização dentro do trabalho, eu vejo isso. Eu acho que em todos os aspectos, a gente tem uma gestão com uma estratégia muito forte, com várias estratégias, uma gestão muito ativa e muito humanizada. Acho que seria basicamente isso. Excelente. Olha, você nessa live você já falou de pessoas, de gestão, de produção, né? Você levantou uma série de pilares importantíssimos, né? Quando a gente vai falar de desempenho, né? A gente vai falar de o que o produtor está procurando, o que o pecuarista está procurando, né? O que a indústria está procurando. Então a gente pode perceber que mais do que o que o cara ele está plantando ali, né? O que o cara ele está que tipo de negócio ele tem, existe uma série de outros elementos importantíssimos, né? Então você falou, olha, a pessoa numa crise a pessoa falou, olha, eu estou fazendo isso porque é por você, né, Jéssica? Você comentou isso. Você comentou isso que em momentos, né, de turbulências, né, quando você está conectado ali com as pessoas estão com você, as pessoas vão comprar a tua ideia. E então é muito mais do que o que ele está plantando lá e muito mais do que o trator que ele está comprando, né, de última tecnologia. A gente tem pessoas envolvidas nisso, né? E eu vejo que você sempre tem comentado muito, muito sobre isso, né? Eram alguns pontos que eu até não imaginava que a gente chegaria nesses assuntos, né? Mas isso é muito legal. É muito do que a gente tem tentado colocar isso nas empresas, né? A gente vai falar assim, nos escritórios, né? Dentro do ar-condicionado, né? A gente tem tentado trazer isso e você está mostrando que isso tem que ser levado para o campo e está sendo levado, né? Então, temos importantíssimos. Então, hoje, né, o produtor ele também precisa olhar o que está acontecendo dentro do escritório, o que está acontecendo dentro dos tijolos dele, não só o que está acontecendo no campo, correto? Exatamente. Até porque tudo influencia, né? Tudo que a gente falou aí é uma cadeia extremamente ligada, uma coisa influencia a outra, e da mesma forma que eu falei, as legislações da indústria, as normas, elas mudam muito rápido, a gente já tem novas legislações de bem-estar,
a questão de rastreabilidade, a questão de biossegurança, né, de segurança alimentar, isso são coisas que estão ficando muito fortes, não só lá fora, mas aqui dentro do Brasil também. Então, não são coisas, às vezes o produtor ele não vai levar aquilo na rotina dele no dia a dia. Mas ele precisa saber o que é, ele precisa saber o que está acontecendo, ele precisa saber que na fazenda dele, ele precisa produzir bem para se adequar a essas novas normas dentro da indústria, dentro das empresas, que ele está comprando também, que ele está vendendo, porque senão nada vai funcionar. Então, precisa realmente estar inteirado de tudo. Mais do que se adequar às normas, é perceber que ele tem um ganho muito melhor. Então, você que está chegando agora e volte depois que a gente terminar a live, né, volte ao vídeo gravado para você entender um pouco mais, né? Porque mais do que se adequar à norma, né? A gente está falando de receita, a gente está falando de economia, né? De diminuição de perdas, né? Enfim, então tem muito mais do que só isso, né? É, e o profissional, ele, às vezes, ele não, né, o dono, né, ele não consegue estar ali olhando para tudo isso, né? E ele precisa se conectar com pessoas boas, né? Da mesma forma que ele vai precisar se conectar com um bom com bons fornecedores, né? Ele vai precisar se conectar com fornecedores de serviços, com uma consultoria que vai ajudar ele, com um marketing que vai fornecer para ele mais inteligência, enfim. Então, a cadeia ela é muito maior. Bom, quando a gente olha, né, para alguns perfis, né, existem vários perfis muito legais no agro, a gente vê que funciona, né? O marketing digital funciona no agro, você tem visto que é um caminho aí sem volta, então, para as empresas que estão aderindo, estão começando a publicar conteúdo. Eu já vi pessoas comentando, até grandes empresas aí no mercado, que comentavam que hoje até cliente nosso falou, olha, o nosso público não está no Instagram. E a gente mostrou para eles, olha, eles já estão falando de você, já estão falando do teu produto. Apenas você não está se comunicando com eles. Olha aqui. E aí o pessoal viu e falou assim, nossa, eu não sabia que as pessoas gostavam de publicar sobre a gente nas redes sociais. Vocês gostam de fazer muitas coisas nas redes sociais e, e, co- e elas querem se comunicar com você. O que está acontecendo é, tudo isso aqui, a gente mostrou, né, uma série de prints assim, de post, tudo isso são pessoas falando de você todos os dias. Ontem, esse Olha só. e você está aí, achando que não pode, porque o pessoal lá de fora, né, disse que não pode ter Instagram aqui no Brasil, né, e aí tem todos esses pontos. Então, o marketing digital, na sua opinião, funciona no agro, é o caminho sem volta. Demais, eu estava falando isso hoje. Eu estava conversando com alguém a respeito de até carreira. E aí a pessoa me falou, como é que eu entro dentro da indústria, né? Como é que eu começo a trabalhar dentro do frigorífico? Então, assim, a pessoa está buscando a mesma coisa que você falou aí. A pessoa está querendo uma coisa, mas ela não sabe onde é que está, ela não sabe como chegar. A pessoa está querendo uma vaga e, eu nunca vi, eu não sei. Eu falei, gente, eu vejo todas as grandes marcas do agronegócio estão presentes, por exemplo, no Instagram, todas elas têm um LinkedIn. Você vê vaga o tempo inteiro, tanto na parte formal de vagas, quanto no feed de publicação das pessoas. Então, você fazendo os contatos certos e seguindo as empresas corretas, você consegue essa informação de lá. E a mesma forma que você falou, a pessoa quer atingir o cliente, acha que o cliente não está ali, eu nunca ouviu falar nisso, ou escuta essa falácia, né, de, o agro não está no Instagram, que né, a gente já falou aqui, tá sim, o pessoal de fazenda está me acompanhando aqui na Bem Criada, que eu não achava que ia acontecer. Então, assim, é só a forma como a gente comunica, a forma como a gente vai chegar lá, que realmente faz a diferença. E para uma empresa, né, um produtor, né, uma indústria, pecuarista, que ele nunca fez nada, né, ou uma própria consultoria, ali, alguma coisa que nunca fez nada, e ele quer iniciar sua atividade no digital hoje. Ele vai sair dessa live e vai falar, nossa, eu também preciso ter minha presença digital. O que você daria como, né, você comentou dos principais erros do bem-estar, né, e as possíveis, o que ele poderia fazer ali para reverter. Agora no digital, né, falando em marketing digital, o que ele deve fazer? Ele depois vai assistir essa live e vai falar, nossa, então eu preciso também ter a minha presença digital. O que ele deve fazer?
Ele tem que correr atrás de gente especializada que sabe trabalhar com isso, né? Porque senão a comunicação não vai ser correta e não vai adiantar de nada. É aquela coisa de ter rede social por ter, não adianta nada. Se ele quer ter esse objetivo de aparecer, de mostrar o padrão dos animais, da lavoura, dos processos, e tem fazenda que faz isso muito bem, que tem realmente um nome grande ali e sabe fazer, sozinho, às vezes ele vai não vai movimentar, não vai usar as estratégias corretas, não vai fazer isso de uma forma bacana. Então, realmente, da mesma forma que eu falo ali do curso de bem-estar para as pessoas que querem aprender a fazer isso, querem fazer, quem está dentro da fazenda também vai ter que procurar alguém que já trabalhe com isso, que já entenda, né, para poder dar essa consultoria, para poder dar esse atendimento diferenciado, para poder trabalhar. Até porque eu te falei, né, eu já trabalhei com agro no marketing, com marketing no agro dentro da agência, então é realmente é isso, é a gente sentar para conversar, trocar figurinha e adaptar a realidade de cada um e ver o que é melhor e começar a fazer. Legal. Bom, é muita coisa, né? Quem assistir essa live vai sair daqui, né? Querendo marketing digital, querendo aprender bem-estar animal, né? Vai sair daqui, pô, sabe, com a cabeça a mil, né? Porque é tanta coisa, né? E vai aprender, vai ter que aprender sobre gestão de pessoas, sobre liderança, né? Tem muita coisa, né, envolvida. E realmente quem está de fora às vezes não percebe isso, né? Quem está, ó, a Luana Borelli já está com a cabeça explodindo aí, né? A Luana Borelli já está, olha, postou emoji aí com a cabeça explodindo. Que bom, né? Que bom, né? Uma vez a mente expandida, ela nunca vai voltar ao tamanho original. Então, né? E também, né? Tem um professor meu, ele comentava tinha um professor meu que ele falava, né? Que não adianta você descobrir novas terras utilizando velhos mapas, né? E é isso muitas vezes que as empresas querem fazer, né? Ah, eu quero vender mais, eu quero aparecer mais, eu quero aumentar minha produtividade, eu quero diminuir meus custos, mas aí fica utilizando sempre dos mesmos conceitos, os mesmos preceitos do que aprendeu há alguns anos atrás e não está, né, se atualizando aí constantemente, né? Então, são os desafios diários, né? Exato, e para a gente ver como as coisas mudam rápido, na verdade, em todos os setores, né? A gente está em constante transformação o tempo inteiro. Como eu falei que na indústria as normas mudam muito rápido, a forma de se comunicar aqui dentro das plataformas também muda o tempo inteiro, né? A gente que está trabalhando, que estuda isso o tempo todo, a gente sabe que uma hora o que você vai conseguir fazer para impulsionar um post, um conteúdo, uma coisa, você vai usar uma estratégia, depois você vai usar outra, você vai usar uma hashtag, você vai usar uma forma de planejar o teu impulsionamento. Antes só o botãozinho do turbinário aqui funcionava, agora você já usa a ferramenta lá do Facebook, do gerenciador de anúncios. Antes ninguém ouvia falar desse negócio de influenciador digital, ninguém usava isso, ninguém fazia essas lives, as parcerias. E hoje a gente vê a diferença que isso tem no alcance, né? Como a gente leva muito mais a mensagem para as pessoas. Então a gente antes era só não era nem ter o digital, e depois passou a ter uma rede social, né? Era o Orkut, o Facebook. O Facebook começou a monetizar, impulsionar os negócios, foi bem legal. A gente via as lojinhas, as coisas. E hoje o Instagram, o LinkedIn estão aí para grandes empresas fazendo assim eventos serem vistos de uma maneira que nunca foram antes, ver negócios, carreiras deslancharem muito fácil. Então, é realmente a gente estar tá colado em quem sabe fazer. Né? E eu vejo ainda muitas empresas que nunca fizeram nada, assim, tipo, nada. Ah, eu tenho, mas quem faz isso aqui é um parente. Esses dias, conversando com uma empresa, quem fazia as redes sociais era a esposa do dono. Uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que. Mas não estava ali vivendo o dia a dia, né, do que a gente vive aqui do dia a dia, de saber das ferramentas, de saber de soluções, de saber contornar, né, um problema, né? Avaliar novos canais, né, assessoria de imprensa, né, enfim. Então tem o pensar que pode gerar leads através do marketing digital, né, gerar oportunidades de negócios, pode fazer com que a marca tenha uma visibilidade maior, né. Então acontece muito isso. Então eu vejo ainda, né, você deve presenciar isso cada vez mais, né, de empresas que falam assim, nossa, mas espera aí, né? Como isso funciona, né? Então a gente tem aí quebrado muitas barreiras, né? A gente mais conectado aí com tecnologia, mais conectado com o que está acontecendo, são muitas barreiras do que a gente precisa quebrar, né? E apresentar
para o mercado, né? Tem muitos, muitos desafios. Você tem enfrentado muitos desafios aí nas suas vidas diárias aí com a consultoria, com a Bem Criare? Com certeza, com os meus vários trabalhos aqui, são desafios diários e tanto nessa questão de aprendizagem, né? Porque a gente para capacitar outras pessoas e estar de olho nessas mudanças, a gente tem que estar sempre se capacitando também. A gente não paga barato nisso, é o que eu falo para as pessoas. Falo, às vezes você acha que, às vezes até quer fazer, mas quer pagar algo muito barato e às vezes o serviço também não é de tanta qualidade. Então, assim, a gente está sempre nessa correria, né? De se capacitar para poder capacitar e passar melhor a mensagem, usar as melhores estratégias. E aí tá lidando com as imprevisibilidades do mercado e as novidades e tudo que está acontecendo. E cada cliente é um, e cada negócio que eu trabalho também é uma coisa. A Bem Criar é uma, meu serviço na Agromulher é outro, na Sinactus é outro. Aqui eu estou trabalhando com bem-estar animal, gestão e liderança. Lá é um outro foco, é totalmente diferente. A identidade, o branding, a forma como a gente vai abordar as pessoas para chegar ali é diferente na Bem Criada, na Sinactus, na Agromulher. A fazenda do seu João ali é de outra forma também. Legal. Bom, Jéssica, vamos aí finalizar nossa live. Eu quero que você comente aí um pouquinho a Jéssica, como que a Jéssica pode ajudar as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir, né? E você dá o seu recado, divulgar seus canais, o que você tiver que divulgar aí, né? Pode. Ah, novamente agradeço a oportunidade. Quem me conhece aí pessoalmente sabe o quanto eu gosto de falar. Para mim, esse bate-papo que é algo sempre muito gostoso. Eu falo, sempre agrega e é de um lado, é de outro. A gente está sempre aprendendo e é legal passar isso para as pessoas. Então, assim, eu, no geral, eu trabalho, como eu falei bastante hoje aqui, eu trabalho não só com a minha parte ali técnica de zootecnia, né, de bem-estar animal, mas eu aplico tudo isso, toda essa parte de ciência de agrárias, com a parte de gestão, com a parte de estratégia, com a parte de marketing. Então, eu trabalho com tudo isso. Ali na arroba Bem Criar, underline consultoria. Estou ali trabalhando com mulheres na Agromulher, trabalhando com rastreabilidade na Sinactus. Então, todo esse leque, essa gama inteira aí eu estou atendendo. Estou pronta para ajudar quem precisar. Pô, que legal, muita coisa, né? E como eu falei no começo da reunião, aí você dorme 30 minutos no começo da live, né? Você dorme 30 minutos no dia e tá bom, né? Porque tantas frentes assim de atuação. Sim, É. Pronto, aí eu dormi 30 minutos ontem e hoje eu estou aqui fazendo a live, né? Mas realmente, dá vontade de fazer essa live durante 2 horas, 2 horas. Eu falo assim, cara, agenda 2 horas de live, porque é muito bom, né, conversar, é muito bom aprender, é muito bom trazer coisas novas, né? E toda live que a gente participa, que a gente faz, a gente aprende sempre alguma coisa nova, né? Então isso é muito positivo. sim. Você que está aí nos assistindo, está chegando agora, a nossa live, nós falamos sobre a comunicação, né, no setor da agroindústria, a construção, né, dessa comunicação. Falamos sobre bem-estar animal, falamos sobre marketing com a nossa convidada Jéssica. Eu sou o Ricardo da Triui Digital. Convido você também para seguir a Triui Digital, acessar triui.com.br, né? Visitar nossas redes sociais também, trazendo muitos conteúdos. Jéssica, você não comentou, você tem algum site para divulgar, algum outro canal? Tem o bemcriarioconsultoria.com, o meu Instagram, né, que é o Bem Criar e Consultoria, Bem Criar underline consultoria. E estou presente também, Jéssica, ali no LinkedIn também. Estou bem forte ali dentro também. Vocês me encontram em qualquer lugar. Instagram, LinkedIn, no site também Criar. Legal, ótimo. Bom, Jéssica, certamente a gente teria muito mais aí que conversar, né? Muito mais o que a gente conseguir trocar de ideia. Eu agradeço muito aí a sua presença nessa nossa live. Muito obrigado mesmo por compartilhar esse conteúdo. Realmente muito enriquecedor. Isso aqui dá para ser usada, né? Dá para fazer uma aula, né? Eu vou usar como uma aula aqui de marketing da Sim. e você usa como uma aula, né? Aí da Bem Criar, tá? Porque eu acho que foi uma boa aula, né? Tanto de marketing quanto de bem-estar animal. Exato. 360. Então, de pessoas, né? Relação, produtividade, mais uma série de outros pontos aí. Legal, olha, a poderosa rica milionária, a única comentou cara, que você é demais. Linda e inteligente. Tem um clube já, hein, Jéssica? Tá vendo? Bom, pessoal,
em flow aqui. Isso, Que legal. legal, né? Que legal. Muito bom, muito bom. Obrigado por vocês terem nos assistido, por terem ouvido. Muito obrigado, Jéssica, novamente, muito obrigado. Abraçado aí em retribuição ao carinho, tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Boa noite para todos vocês. Até mais, gente. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.